Irmãos, parabéns a todas as mães e a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. Esses dias em que nós relembramos aí as nossas mães, é um dia que mexe muito com o coração da gente, né? Mas que as nossas mães queridas, nossas irmãs aqui, e as mães que não estão aqui, que elas não sejam lembradas apenas hoje, mas sejam lembradas e reconhecidas todos os dias. Amém? Provérbios 28, 13. Vou relembrar de cor, hein? Porque esse aí eu sei que vocês sabem de cor também. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos relembrar juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queria começar com uma pergunta. Qual a diferença entre um lar cristão e um lar não cristão? Qual que é a diferença? O lar cristão, a mãe é perfeita, a mãe é uma super girl, né? A mãe é uma super girl, é perfeita. O marido é um super-homem. A casa está sempre organizada. Você chega lá, a mãe já passou. Antigamente tinha aquela feiticeira, né? A mãe já tinha passado a feiticeira na casa. Essa eu tirei do fundo do baú, hein? Mas tem irmãs que usam feiticeira aqui que eu sei. Então a mãe já passou a feiticeira na casa. A cozinha está sempre perfeita, lá tudo lavado, as panelas pendurada, dá para pentear o cabelo na panela. As crianças chegam lá, todas elas estão sentadinhas em casa com a mãozinha orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, né? Então sempre as crianças estão sempre perfeitas. Na hora do almoço, na hora da janta, todo mundo sabe usar o talher, sabe comer certinho, né? O marido come certinho, não suja a camisa, não derruba suco na mesa, né? As crianças também não se sujam, né? Gostam de comer de tudo, pode dar jiló, pode dar quiabo, né? A criança come tudo, né? Esse é o lar cristão. Agora o lar não cristão, meu Deus do céu, é aquela confusão. É assim, irmãos? Na sua casa é assim? Na minha também não é, graças a Deus. Qual que é a diferença? Nós vamos ver. Irmãos, o que o nosso lar, um lar cristão, ele é igual um lar que não conhece a Cristo, né? No que ele é igual? É um lugar onde vivem pessoas pecadoras. Tanto no lar cristão como no lar não cristão, é um lugar onde vivem pessoas pecadoras que enfrentam os mesmos problemas que todos enfrentam. Pessoas pecadoras que vivem num mundo caído, num mundo pecaminoso. Essa ideia, irmãos, de que um lar cristão é um lar perfeito, essa ideia é contrária à Bíblia. Quando nós lemos as histórias dos patriarcas, né? As histórias das famílias, você vê a própria família de Jesus não acreditava em Jesus, tiveram dificuldade para crer em Jesus. Você pega a família de Jacó, por exemplo, seus 12 filhos, era tudo gente boa? A gente sabe que não. Eles tinham muitos problemas. Irmãos, pega a família de Davi. Teve até um incesto que aconteceu dentro da sua casa. Depois o seu filho que se rebelou contra ele, acabou sendo morto, Absalão. Irmãos, a Bíblia não esconde as imperfeições dos seus personagens, as imperfeições das famílias de quem Deus escolheu. A Bíblia não esconde.
Irmãos, e mesmo que na nossa casa todo mundo, vamos supor que todo mundo fosse convertido. Mesmo como pessoas convertidas, nem todos nós somos perfeitos. Por quê? Porque todos nós estamos naquele processo chamado de santificação. E se todos são convertidos dentro de casa, cada um está numa etapa, está num nível de crescimento espiritual. Tem vezes que o pai que era para ser o que ter mais maturidade é o que tem menos. Ou a mãe. Então cada um tem um nível de maturidade. E outra, dentro das nossas famílias, todo mundo é convertido? Todo mundo é regenerado? Todo mundo nasceu de novo em Cristo Jesus? Não. Talvez o pai e a mãe sim, e um filho ou uma filha sim, o outro não. Então, meus irmãos, nossos lares, nossas casas são formadas por pessoas pecadoras. Eu gosto muito do título de um livro que foi lançado recentemente pela editora Fiel. Até os casais, seria bom vocês lerem esse livro. Ele se chama assim: Quando Pecadores Dizem Sim. Nós não podemos esquecer que quando nós fazemos os votos diante de Deus e diante das testemunhas que lá estão, irmãos, nós somos pecadores dizendo sim. Somos pecadores fazendo votos. E mesmo que sejamos convertidos, somos imperfeitos. Estamos ainda em processo de crescimento espiritual. Então, irmão, se nós formos olhar, qual que é a diferença entre um lar cristão e um não cristão? A grosso modo, olhando, nenhuma. E muitas vezes até parece que lares de pessoas que não são cristãs, muitas vezes é melhor do que um lar cristão. Eu já vi muitos casos assim. Pessoas que nem conhecem Jesus, nada, mas você chega lá, tem mais amor, mais compreensão, mais entendimento do que num lar cristão. Irmãos, a diferença está numa coisa: está na maneira como nós lidamos com os nossos pecados. A diferença entre um lar cristão e um não cristão não é que um é perfeito e o outro não, mas é que no lar cristão a diferença está na maneira como nós lidamos com o pecado. O pecado é uma realidade presente, tanto no lar cristão como no não cristão. A diferença está no quê? Na maneira como nós lidamos com os nossos pecados. E eu escolhi exatamente esse versículo que é tão fácil, todo mundo sabe de Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Porque esse versículo mostra como que nós devemos lidar com os nossos pecados. Pecado todo mundo tem, pecado em toda a família tem. Então, irmãos, primeiro, os cristãos admitem os seus pecados. Veja que o versículo começa dizendo: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aplicando para o dia das mães aqui hoje, esse mês é o mês da família, por isso que eu estou falando aqui sobre a família. Aplicando para as mães, qual que é a diferença entre uma mãe cristã e uma mãe não cristã? Não, a mãe cristã é perfeita, agora a mãe cristã, a não cristã já é... Não tem diferença. A diferença está em como a mãe lida com os seus pecados e com os pecados da sua família. Então, primeiro, os cristãos admitem os seus pecados. Irmãos, não adianta querer encobrir os nossos pecados. Quantas famílias, quantos pais desperdiçam tanto tempo da sua vida tentando encobrir pecados, esconder os pecados da sua família, varrer para debaixo do tapete, ou então nós ficamos racionalizando, ou tentando justificar o pecado, ou então fazendo como Adão e Eva fizeram lá no Éden, né? Deus chegou: Adão, e aí? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu aí, ó, ela deu fruto. Aí Deus foi para a mulher: e aí? A mulher: Senhor, foi a serpente.
Aí a serpente, e aí serpente? Aí não tinha mais para quem jogar, né? A serpente acabou segurando, né? A situação. Mas muitas vezes nós agimos como Adão e Eva. Ao invés de nós admitirmos os nossos pecados, porque, meu irmão, tem pecado na sua casa, tem pecado no seu lar, tem pecado na minha casa. Quando eu olho para dentro da minha casa, né? Que eu não posso querer olhar para a casa dos outros sem primeiro olhar para a minha. Quando eu olho para a minha, eu sei. Tem uns que eu não sei, mas a maior parte eu sei dos pecados que eu cometo contra a minha esposa comete contra mim. Eu sei como é que é a coisa lá em casa. Então, irmãos, os cristãos admitem os seus pecados, porque quem encobre os seus pecados jamais prosperará, jamais. Meus irmãos, como cristãos, nós não precisamos perder tempo tentando encobrir, justificar, racionalizar, tentando segurar os pecados dentro da nossa casa. Não, pelo amor de Deus, não deixa ninguém ficar. É claro que ninguém vai ficar, né, tocando no trombone as coisas que acontecem na nossa casa, falando lá no megafone: ô gente, olha hoje que minha esposa fez para mim, né? Você não vai fazer isso. Mas a gente não precisa ficar querendo encobrir as coisas. Irmãos, muitas vezes nós esperamos uma coisa de nós e até das famílias dos nossos irmãos, uma coisa que não é realidade, irmãos, uma coisa que não é verdade. Muitos aqui devem olhar para mim e sabem, o Davi é legal, tudo aí conversa, dá risada, prega aí na igreja, mas o Davi, né? Na família daquele irmão, irmãos, todo mundo sabe, entre nós sabemos. Então por que tantas vezes a gente quer criar uma capa entre nós como se fosse tudo perfeito? E aí quando acontece um problema com a gente, ou acontece um problema na casa de um irmão, a gente fica: meu Deus, o que aconteceu? Onde já se viu? Você viu o que aconteceu lá na casa do Davi, do pastor Davi? Onde já se viu? Como se na sua casa não acontecesse nada, né? Nossa, tudo uma maravilha, né? O marido chega em casa assobiando, cantando: oh meu amor, né? Já chega com um ramalhete de flores na mão, né? Irmãos, a gente sabe que não é assim não. Nós somos pessoas pecadoras que vivem num mundo pecador caído. E quantas famílias ainda continuam até hoje amarradas, sem conseguir progredir adiante? Por quê? Porque não admitem os seus pecados. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é clara para nós. Ela diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Irmãos, a palavra de Deus é enfática: jamais prosperará. E quando nós, Ellen, por favor, coloca para nós aqui 1 João 1, do verso 8 ao versículo 10. Nós vamos ver ali, 1 João 1, do 8 ao 10, já fala para nós a respeito de nós admitirmos os nossos pecados e nós confessarmos os nossos pecados. Irmãos, olha lá o que diz. A Ellen vai pôr para nós ali. Vamos aguardar. Olha lá, ó. Se dissermos que não temos pecado, vamos ler juntos? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10 também. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então um lar cristão é um lar onde pelo menos uma, duas ou todas as pessoas têm a palavra de Deus e têm a verdade de Deus na sua vida. E por isso elas reconhecem: não, é verdade. Eu concordo com o que a palavra de Deus diz a respeito do meu casamento, a respeito da minha vida conjugal, a respeito dos meus filhos. Eu concordo, eu confesso, eu pequei. Lembra do filho pródigo? A hora que ele tomou a decisão de voltar para casa, ele não chegou lá: ó pai, poxa pai, eu fui embora, eu estava com depressão pai, não aguentava mais.
Pai, olha, eu estava tendo uma crise, né? Pai, eu estava tendo um problema psicológico. Pai, eu estava tendo um problema psiquiátrico. Olha, Pai, eu estava doente, eu estava com uma enfermidade. Olha, Pai, eu tinha sido mandado embora do meu emprego. Olha, Pai, minha namorada tinha me mandado embora. Olha, Pai, o Senhor nunca me tratou como eu esperava que o Senhor me tratasse. Por isso que eu fui embora, Pai. Foi isso que o filho fez? Ele chegou e falou: Pai, pequei. A culpa é minha, Pai. Pequei. Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso, irmãos, é a gente admitir os nossos pecados. E como cristãos de verdade, não é dizer que a gente não tem pecado ou que a gente não erra, né? Quantas pessoas vivem dramas porque, meu Deus, eu sou crente, eu vou na igreja, eu estou passando por esse problema. Meu Deus, o que o povo vai falar? Né? O que vão pensar de mim? Irmão, você acha que você está aqui no mundo, você recebeu Jesus, então você abriu um guarda-chuva, plá! Chove em todo mundo, só em você que não vai chover? Só na nossa casa que não vai chover? Irmãos, os cristãos, ao invés de desperdiçarem tempo encobrindo o pecado, admitem que foram incapazes de fazer a vontade de Deus e investem o tempo que antes estava sendo gasto para querer encobrir, justificar, racionalizar o pecado, investe esse tempo tratando seus pecados aos pés de Cristo e mudando de atitude. O que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, há perdão. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Há perdão para você, há perdão para os seus filhos, há perdão para o seu marido, há perdão para a sua esposa. E porque há perdão, há chance de reconstruir, há chance de recomeçar. E se pecar de novo, há perdão, a graça de Deus. Irmão, sem o perdão, como é que a gente faz? Sem o perdão de Deus, e o que dirá também do perdão uns dos outros? Mas o perdão mais importante é o de Deus, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, em segundo lugar, já estamos terminando, até umas 2 horas da tarde a gente termina. Os primeiros cristãos admitem seus pecados, segundo, os cristãos aprendem a lidar com os seus pecados. Porque se a gente não admite os pecados nossos como família, não admite os pecados do nosso filho, a gente não, quer dizer, então se não tem doença, não precisa de remédio. Não há doença? Então está tudo certo, beleza, então vai levando, vamos empurrando. Não, os cristãos, por admitirem os seus pecados, eles também aprendem a lidar com os seus pecados. Irmãos, antes a gente não tinha como lidar com o pecado, mas agora em Cristo, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para vencer o pecado, para viver uma vida vitoriosa. 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade no pleno conhecimento dele. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para nós vivermos uma vida piedosa, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de vitória sobre as crises que nós temos no nosso casamento, né? Não sei, né? No seu talvez não tenha, no meu tem. Não sei no seu, né? Mas no meu tem. Na palavra de Deus, em Deus nós temos todos os recursos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos guia a verdade, que nos dá poder para nós obedecermos a palavra de Deus. Nós podemos orar, irmãos, nós podemos orar. A irmã Vilma aqui esteve falando da importância de nós orarmos. Então nós não estamos perdidos. Qual é a diferença aí da família do cristão, do não cristão? É que a família do não cristão está perdida. Ela não tem um mapa, ela não tem um roteiro, ela não tem um caminho de saída, ela não tem poder para vencer a força do pecado, e ela não tem comunhão com Deus. Mas a família cristã é uma família imperfeita, fraca, pecadora,
cheia de defesa, de fraqueza, de problemas. Mas elas admitem os seus pecados, e elas sabem lidar com os seus pecados, por quê? Porque Deus nos deu a sua palavra, que é inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar na justiça, a fim de que todas as pessoas da nossa família sejam pessoas de Deus, e pessoas que tenham condições de fazer tudo aquilo que Deus nos manda, ou seja, de fazer a vontade de Deus. E nós temos a palavra de Deus, nós não somos um povo jogado a esmo, sem direção. Nós temos a palavra, nós temos um norte, nós temos um caminho, nós temos uma saída. E a palavra de Deus diz, Romanos 15:4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus, seu poder, sua grandeza. Nós também conhecemos a vontade dele para a nossa vida. Conhecemos Cristo, seu sangue, sua cruz, seu perdão, sua graça. E olhamos a maneira como é que os personagens da Bíblia lidaram com seus pecados. Abraão era mentiroso. Já leu? Como é que Deus tratou com Abraão? Como é que Abraão lidou com isso? E olhando para o que está escrito na palavra, nós podemos aprender a lidar e até mesmo, irmão, antecipar os pecados, antecipar problemas. O meu filho já está crescendo, está chegando uma fase, então já vou começar a antecipar os problemas que ele vai ter, os problemas que nós temos. Mas aqui acho que ninguém tem problema, né? Todo mundo, só eu, né? Todo mundo tem, irmãos. E por isso você não precisa baixar a sua cabeça, vir para a igreja achando, meu Deus, nossa, na igreja lá, tô mal na fita, hein? Tô mal na fita, ninguém vai querer mais conversar, o pastor não vai mais pedir para eu orar. Não, irmãos. Todos nós temos problemas, e nós podemos usar os preceitos e os exemplos da palavra de Deus com sucesso. E aquilo que a Bíblia ensina a gente fazer, você pode ter certeza que funciona. Porque Deus não ia dar para nós um plano que não funciona. Amor, esposa submeter ao marido, o marido amar a sua esposa, os filhos serem obedientes, cooperarem com seus pais, Cristo ser o Senhor da família, uma boa comunicação entre a família, né? A família aprender a como lidar com o dinheiro, todos da família aprender como lidar com o sexo oposto. Tudo isso está aqui na Bíblia. E se nós seguirmos no poder do Espírito Santo aquilo que a Bíblia diz, dá certo, funciona, você vai ter vitória. Você pode ter certeza que Deus não é mentiroso. Então, irmãos, nós podemos enfrentar os problemas, os pecados, as fraquezas, com todos os recursos que Deus nos dá em Cristo Jesus. Colossenses 2:3 diz que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus. Então nós podemos aprender a lidar com os nossos pecados. E terceiro e último, para não fugir da regra, 3 pontos, os cristãos mudam. Os cristãos abandonam os seus pecados. Primeiro, os cristãos admitem os seus pecados. Segundo, os cristãos aprendem a lidar com os seus pecados, com os recursos que Deus nos deu. Terceiro, os cristãos mudam. O versículo diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa. Então não é só admitir o pecado. Olha a verdade, lá em casa lá está feio. Não é só admitir, mas nós temos que abandonar o pecado, abandonar aqueles padrões de pensamento, de atitude, de palavras, de sentimentos, que são contrários à palavra de Deus. Nós temos que abandonar, e você pode abandonar em Cristo, você tem condições de fazer isso, e adotar uma nova maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir, de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, olha, portanto, despojai-vos do velho homem com os seus feitos,
renovem o seu entendimento e se revistam do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, irmãos, nós podemos mudar. E pessoas que são convertidas, pessoas que estudam a Bíblia, que oram, que testemunham, que têm comunhão com o povo de Deus, o que acontece? O Espírito Santo age nessas pessoas, o Espírito Santo opera, e o Espírito Santo vai produzindo o seu fruto nas nossas vidas: amor, bondade, graça, misericórdia, domínio próprio, alegria, fé. O Espírito Santo vai agindo, vai produzindo isso na nossa vida. Então aquilo que poderia antes ser impossível para você, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai tornando possível e real na nossa vida. Então, irmão, ser cristão não é ser perfeito, mas ser cristão é viver uma vida de mudanças, uma vida de transformações. Pense em quanta coisa você precisa mudar na sua vida. E qual que é o nosso padrão? É Cristo. Nós fomos chamados para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, quanta coisa eu tenho que tirar da minha vida para eu ser semelhante a Jesus? Tem coisa, hein? Quanta coisa eu preciso tirar da minha vida. Só que é que nem trocar de roupa. Você não pode tirar a roupa da sua vida, das práticas, pensamentos, palavras que faziam pecaminosos, que faziam parte da sua vida antes. Você tira aquilo e fica pelado, não pode. Nós temos que nos revestir de Cristo. Então a palavra de Deus, ela usa essa imagem para a gente, é igual trocar de roupa. E todo dia você tem que trocar de roupa. Você não troca todo dia? Pelo menos deveria, né? Tomar banho, trocar de roupa. Então olha só, o que é tomar banho? Confessar os pecados. Levar os pés da cruz. Senhor, ó Senhor, tá ruim, pequei, fiz isso, Pai, olha, não aguento mais minha mulher, tenho vontade de jogar ela lá no terreno, lá do lado. Não aguento mais meu marido, Senhor, meu filho, Senhor, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Agradece pelo filho, porque a Bíblia fala, né, que tem que agradecer, porque senão não agradecia, né? Mas irmãos, nós podemos mudar. Você pode mudar. O que é ser cristão? Não é ser perfeito, é viver uma vida de mudanças. Agora o problema é quando a gente não muda, ou nunca mudou e diz que é cristão. Então se você chegou aqui hoje, talvez você esteja com a sua vida estagnada, você faz tempo que não muda, continua falando as mesmas barbaridades, pensando as mesmas coisas, né? Tratando a mulher do mesmo jeito, o marido do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito, os filhos sempre tratando. Então tem algum problema com a sua vida. Você precisa mudar, e você pode mudar, se convertendo a Cristo, sendo uma nova criatura nele, confessando seus pecados, aprendendo a lidar com os seus pecados, com os recursos que Deus nos deu, e abandonando o pecado, mudando, deixando o pecado e adotando uma nova postura, maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir. Isso é a vida cristã. Concluindo, irmãos, nós somos pessoas pecadoras, mas o Salvador, que não tem pecado, vive em nós e vive nos nossos lares e nas nossas famílias. Que Deus abençoe você e que nós possamos fazer a diferença, né? Como fazer a diferença? Admitindo os nossos pecados, aprendendo a lidar com os nossos pecados à luz da palavra de Deus e abandonando os nossos pecados. Se você não é cristão, sua família não é cristã, hoje você pode mudar a história da sua família e da sua vida. Se você vier para Cristo, se você se render a Cristo, se converter a Cristo, admitir os seus pecados e começar a viver, não uma vida perfeita, mas uma vida de mudanças, uma vida de transformações, uma vida de crescimento, né? Hoje o Senhor te chama para isso. Se você precisa de ajuda, nós temos aqui os irmãos do Ministério de Casais, o Farsone, a Regina, o Davi e a sua esposa, que estão aqui também, aqui à frente, né? Nós temos cursos de casais, tem os pastores da igreja, nós estamos à disposição de vocês para ajudar. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, por este dia, obrigado pelas nossas mamães, dá a elas tua graça, tua bênção, Senhor,
E ajuda-nos, Senhor, a entender que nossas famílias, nossos lares não são perfeitos. Ó Deus, que essa verdade permaneça vibrando no nosso coração. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom almoço na casa da sua mãe hoje. Para aquele que vai na casa da mãe, né?